A brisa quente de Salvador entrava pelas janelas do apartamento de Raquel enquanto ela observava o mar da Barra do Horizonte. Aos 33 anos, ela tinha uma carreira consolidada como jornalista investigativa, uma reputação respeitada e uma vida social ativa. Mas havia algo profundamente desconectado dentro dela. Raquel não conseguia lembrar a última vez que havia tocado o próprio corpo simplesmente para sentir prazer, sem pressa, sem objetivo específico. O sexo havia se tornado algo mecânico e orientado para resultados. Uma corrida em direção ao orgasmo que, quando acontecia, parecia vazio. E quando não acontecia, deixava apenas frustração. Ela havia passado a evitar completamente a intimidade nos últimos 8 meses. Não porque não gostasse de sexo, mas porque havia se tornado mais uma fonte de ansiedade do que de prazer. Mais uma coisa a ser realizada, em vez de experienciada. Talvez eu esteja fazendo tudo errado, ela pensava, observando as ondas quebrarem na praia. Mas não sei como fazer diferente. A mudança começou durante uma conversa casual com sua prima Isabela em um bar no Rio Vermelho. Kel, posso te fazer uma pergunta meio íntima? Isabela perguntou, tomando um gole de caipirinha. Raquel acenou, curiosa. Você se toca? Raquel sentiu as bochechas esquentarem. Às vezes. Por quê? Não, não é isso. Isabela sorriu. Eu quero dizer, você se toca sem objetivo? Sem tentar chegar a lugar nenhum, sem meta de orgasmo? Apenas explorando, sentindo? Raquel ficou em silêncio. A verdade era que não. Toda vez que se tocava era com um objetivo claro: chegar ao orgasmo o mais rápido possível e seguir com o dia. Eu era igual, Isabela continuou. Tratava meu próprio corpo como mais uma tarefa a cumprir. Até que comecei a trabalhar com um sexólogo aqui em Salvador, Beto Alves. Ele me ensinou algo que mudou completamente minha relação com meu corpo e minha sexualidade. O quê? Raquel perguntou genuinamente curiosa. Que prazer não é sobre destinos, é sobre a jornada. E que quando a gente para de perseguir orgasmos e começa a simplesmente sentir, tudo muda. 3 semanas depois, Raquel se encontrou diante de uma casa colonial restaurada no Pelourinho, com azulejos portugueses e uma placa discreta. Beto Alves, Sexologia Integrativa e Terapias Corporais. Sexólogo Beto a recebeu com um sorriso caloroso. Ele tinha 35 anos, uma presença ao mesmo tempo tranquila e energética, vestido de forma simples, com uma camisa de linho clara e calças escuras. Seus olhos transmitiam uma combinação rara de profissionalismo e genuína compaixão. Raquel, seja bem-vinda. Agradeço sua coragem em dar este passo. O consultório era acolhedor. Paredes em tons de areia, plantas tropicais, almofadas confortáveis em tons terrosos, o som suave de água corrente. Nada clínico, tudo convidando à abertura. Eles se sentaram em cadeiras confortáveis frente a frente. E Beto começou com perguntas que surpreenderam Raquel. Não sobre sua vida sexual diretamente, mas sobre sua relação com o próprio corpo. Como ela se sentia ao se olhar no espelho. Quando havia sido a última vez que havia tocado a própria pele simplesmente para sentir a textura. Ela conseguia sentir prazer em experiências sensoriais não sexuais? Raquel percebeu, com um aperto no peito, que as respostas para todas essas perguntas eram desconfortáveis. Ela evitava se olhar. Raramente tocava o próprio corpo, exceto por necessidade. Vivia tão na cabeça que mal percebia as sensações físicas. Você mencionou que sente que o sexo se tornou vazio, Beto disse gentilmente. Mas e se o problema não for o sexo em si, mas a forma como nos relacionamos com prazer? Quando transformamos prazer em performance, em objetivo a ser alcançado, ele perde sua essência. Raquel sentiu algo ressoar profundamente. E qual é a solução? Reaprender a sentir sem objetivo, Beto respondeu. Reconectar-se com seu corpo de forma exploratória, curiosa, sem agenda. E isso começa com práticas muito simples. Mas a primeira tarefa de casa que Beto deu a Raquel parecia absurdamente simples. Passar 10 minutos por dia tocando qualquer parte do corpo. Braço, perna, rosto. Apenas sentindo.
sem intenção sexual, sem objetivo de chegar a lugar nenhum, apenas exploração sensorial. Parece bobo, Raquel disse, cética. Parece, Beto concordou com um sorriso. Mas é revolucionário. A maioria de nós perdeu completamente a capacidade de simplesmente sentir. Tudo precisa ter um propósito, uma meta. Prazer sem objetivo nos parece desperdício de tempo. Raquel tentou naquela mesma noite. Deitada na cama após o banho, ela começou a passar os dedos pelo braço. Imediatamente, sua mente disparou. Isso é ridículo. Eu deveria estar trabalhando. Que perda de tempo. Mas ela persistiu. Lentamente começou a realmente notar a textura da pele, a temperatura, as variações de sensibilidade em diferentes áreas. 5 minutos se passaram. Então 10. Quando parou, algo sutil, mas significativo havia mudado. Ela se sentia mais presente, mais dentro do próprio corpo. Nas sessões seguintes, Beto introduziu práticas de respiração consciente. Não respirações técnicas e complicadas, mas simplesmente prestar atenção ao ato de respirar. Sentir o ar entrando, enchendo os pulmões, sendo liberado. A respiração é a ponte entre mente e corpo, Beto explicou. Quando respiramos conscientemente, saímos da cabeça e entramos no corpo. Raquel começou a praticar durante o dia, pausando no meio do trabalho para respirar conscientemente por 2 minutos. O efeito era surpreendente. Ela se sentia mais calma, mais centrada, mais presente. Na 4ª sessão, Beto sugeriu algo que fez Raquel hesitar. Quero que você pratique autotoque exploratório, ele disse calmamente. Mas com uma regra importante, sem intenção de orgasmo, sem objetivo. Apenas exploração curiosa do seu próprio corpo, incluindo áreas erógenas, mas sem agenda. Como assim? Raquel perguntou confusa. Toque-se da forma que quiser, seios, barriga, coxas, vulva, mas não para conseguir algo. Toque para descobrir texturas, sensibilidades, para mapear seu próprio corpo. Se houver prazer, ótimo. Se não houver, também ótimo. Não há objetivo. Na primeira vez que Raquel tentou, foi extremamente desconfortável. Ela estava acostumada a se tocar com um propósito claro: estimular-se até o orgasmo, o mais eficientemente possível. A ideia de tocar sem ir a lugar nenhum parecia estranha, até errada. Mas ela respirou fundo e começou. Primeiro, as mãos nos seios. Não apertando ou estimulando intensamente, apenas sentindo. O peso, a textura, a temperatura. Percebeu que nunca havia realmente prestado atenção em como seus próprios seios se sentiam sob seus dedos. Desceu as mãos pela barriga, uma área que ela normalmente evitava por insegurança, mas agora, apenas sentindo sem julgamento, percebeu a maciez da pele, a forma como respondia ao toque, as coxas, tão sensíveis. Ela nunca havia percebido o quanto, e então, quase com hesitação, tocou a vulva. Mas em vez do toque direto e estimulante que normalmente usava, apenas explorou suavemente os contornos, as dobras, as variações de textura. Algo extraordinário aconteceu. Sem a pressão de conseguir um orgasmo, seu corpo começou a responder de forma diferente. Ondas suaves de prazer, não urgentes ou demandantes, mas como uma corrente quente fluindo através dela. Não era intenso como o caminho para o orgasmo costumava ser. Era mais sutil, mais difuso, mais completo. Ela continuou por 20 minutos, apenas explorando, sentindo, sem agenda. E quando parou, não houve frustração por não terminar. Havia apenas uma sensação de plenitude, de conexão com o próprio corpo que ela não sentia há anos. Algo mudou. Raquel disse a Beto na sessão seguinte, ainda processando a experiência. Beto sorriu. O que você descobriu? Que quando paro de perseguir o orgasmo, sinto muito mais prazer. Ela disse, maravilhada com a própria revelação. É como se a pressão de chegar lá bloqueasse a capacidade de realmente sentir.
Exatamente, Beto concordou. Vivemos em uma cultura obcecada com orgasmos, como se fossem a única medida de sexualidade bem-sucedida. Mas orgasmos são apenas uma faceta do prazer. E frequentemente, quanto mais perseguimos, mais eles se esquivam. Ele fez uma pausa. Você está reaprendendo algo fundamental, que seu corpo existe para ser sentido, não para performar. Nas semanas seguintes, Raquel continuou com a prática e começou a notar mudanças profundas não apenas em sua sexualidade, mas em toda a sua vida. Ela se tornara mais consciente de sensações durante o dia. O gosto da comida, a sensação do sol na pele, o prazer de um abraço. Era como se tivesse vivido anos em preto e branco, e de repente tudo tivesse cor. Sua relação com o próprio corpo também mudou radicalmente. Ela não o via mais como um objeto a ser julgado ou uma máquina a ser otimizada. Era um instrumento de experiência, um portal para o prazer. Na 8ª sessão, Beto introduziu práticas de movimento livre, deixar o corpo se mover de forma intuitiva, sem coreografia, apenas seguindo impulsos internos. Raquel se sentiu ridícula no começo, mas gradualmente se entregou e percebeu algo surpreendente. Seu corpo sabia como se mover. Quando ela parava de controlar e simplesmente permitia, havia uma sabedoria natural no movimento. Isso é energia sexual fluindo, Beto explicou. Quando desbloqueamos a relação com o nosso corpo, essa energia não fica confinada aos genitais. Ela permeia todo o ser. Foi na 10ª sessão que Beto mencionou a alquimia íntima. Você fez um trabalho profundo de reconexão com seu próprio corpo, ele disse. E isso é a base. Mas há uma prática mais avançada que pode levar esse despertar a outro nível, se você sentir que é apropriado, ele explicou. A alquimia íntima era uma prática tântrica onde a união sexual consciente era usada não como objetivo em si, mas como veículo para a expansão de consciência e alinhamento energético completo. É baseado nos mesmos princípios que você já está praticando, Beto disse. Presença total, sem objetivo de orgasmo, foco na sensação e no fluxo de energia. Mas em vez de sozinha, seria guiada através da experiência com minha facilitação. Raquel sentiu uma mistura de curiosidade e nervosismo, mas também reconheceu que algo nela estava pronto. Ela havia mudado fundamentalmente sua relação com prazer, com seu corpo, com sua sexualidade. Talvez estivesse pronta para integrar tudo isso de forma mais profunda. Sim, ela disse, quero explorar isso. A sessão de alquimia íntima foi marcada para uma tarde de sábado, quando o consultório estaria completamente tranquilo. Raquel chegou quando o sol começava a baixar, tingindo o céu de Salvador de tons dourados e cor-de-rosa. O espaço havia sido preparado com cuidado. Velas suaves criavam uma luz sagrada. Incenso de palo santo perfumava o ar. Música ambiente tocava baixinho, sons de natureza e frequências harmônicas. Beto a recebeu com a mesma serenidade de sempre. Eles começaram com chá e conversa prolongada, garantindo que Raquel se sentia segura e confortável. Ele explicou cada etapa, reforçando que ela tinha controle total e podia pausar a qualquer momento. Lembre-se do princípio fundamental, Beto disse. Não estamos perseguindo nada. Não há objetivo de orgasmo. Estamos simplesmente presentes com o que está acontecendo, momento a momento. Começaram com 40 minutos de respiração sincronizada. Sentados frente a frente, respirando juntos, Raquel sentiu seu estado de consciência se alterar. Seu corpo relaxou profundamente enquanto sua percepção se aguçava. Beto então a guiou através de toques exploratórios. Ombros, braços, costas. Sempre com a mesma qualidade de presença sem objetivo que ela havia praticado sozinha. Cada toque era uma descoberta, não uma técnica. Conforme a prática se aprofundava, eles se moveram através de posturas tântricas, sempre mantendo o foco na sensação presente, em vez de qualquer objetivo futuro. Quando finalmente chegaram à união sexual que caracteriza a alquimia íntima, Raquel experimentou algo que transformaria para sempre sua compreensão de sexualidade. Não havia pressa.
Não havia meta. Apenas presença total com cada sensação, cada onda de prazer, cada movimento de energia. E sem a pressão de chegar ao orgasmo, seu corpo se abriu de formas que ela nunca havia experimentado. Ondas de prazer fluíam através dela, não construindo para um clímax único, mas se expandindo continuamente. Era como se seu corpo inteiro tivesse se tornado erógeno. Cada célula vibrando com prazer difuso e profundo. E então veio a revelação. Anos tocando o próprio corpo com o objetivo, chegar ao orgasmo, terminar, cumprir a tarefa, haviam limitado drasticamente sua capacidade de prazer. Era como ter acesso apenas a uma sala de uma mansão inteira. Mas quando ela começou a se tocar sem objetivo, simplesmente explorando e sentindo, todo o palácio do prazer se abriu para ela. Não era sobre orgasmos melhores ou mais intensos. Era sobre uma capacidade completamente diferente de experienciar prazer. Mais difusa, mais completa, mais integrada com todo o seu ser. A energia continuou fluindo, construindo e circulando através dela em ondas que pareciam não ter fim. Raquel estava chorando, rindo, tomada por uma gratidão estática. Não era apenas prazer sexual. Era uma reconexão completa com sua capacidade de sentir, de estar viva, de estar presente. Depois, envolta em um cobertor macio, Raquel permaneceu em silêncio por longos minutos, integrando a experiência. Eu passei anos fazendo tudo errado. Ela finalmente sussurrou. Não errado. Beto corrigiu gentilmente. Apenas de uma forma limitada. Você fez o que lhe ensinaram, que prazer tem que ter objetivo, que sexo tem que levar ao orgasmo, que sempre precisa haver uma meta. Agora, você descobriu uma forma diferente. Eles conversaram por horas enquanto o céu escurecia sobre Salvador. Beto explicou como a cultura ocidental havia transformado sexualidade em performance, prazer em conquista, orgasmo em objetivo único. Mas quando nos reconectamos com nossa natureza sensorial, ele disse, descobrimos que prazer é infinitamente mais vasto do que nos ensinaram. Não é sobre destinos, é sobre estar presente na jornada. Nos meses seguintes, a vida de Raquel se transformou de formas que ela não poderia ter previsto. Sua prática de autotoque exploratório se tornou uma meditação diária, não sexual necessariamente, mas sempre sensorial, sempre presente. Ela descobriu prazer em tocar todo tipo de superfície, em sentir o vento, em experienciar plenamente o ato de comer. Quando começou a namorar novamente, levou essa nova consciência para a intimidade compartilhada. Sexo se tornou exploratório, brincalhão, sem pressão. E, ironicamente, ao parar de perseguir orgasmos, eles começaram a acontecer naturalmente, e eram mais profundos e satisfatórios do que nunca. Mas as mudanças iam muito além da sexualidade. Raquel se tornou mais presente em todos os aspectos da vida. Suas reportagens jornalísticas ganharam uma profundidade emocional nova. Seus relacionamentos se aprofundaram. Ela ria mais, chorava mais, sentia mais. Ela não estava mais vivendo na cabeça, perseguindo objetivos constantemente. Estava habitando seu corpo, experienciando a vida plenamente. 6 meses após a alquimia íntima, Raquel escreveu uma mensagem para sexólogo Beto. Obrigada por me ensinar que o objetivo de tocar não é chegar a lugar nenhum. É estar presente com o que é. A resposta veio rapidamente. Você redespertou sua própria sabedoria corporal. Eu apenas iluminei o caminho. Raquel sorriu, guardando o telefone e retornando ao momento presente. A sensação da brisa entrando pela janela, o som distante das ondas, a textura macia do sofá sob seus dedos. Ela fechou os olhos e simplesmente sentiu, sem objetivo, sem agenda, apenas viva.